Salve, salve, palestrinos e palestrinas! Boa semana para todos aí. Tem algumas notícias do Palmeiras aí que estão pipocando, né? Estão chegando aí algumas informações em relação a contratações. Quero trazer para vocês aqui nesse vídeo. As notícias estão meia. Tá bem fraca, na verdade, né? Questão de contratações aí, porque o Palmeiras. Alguns jogadores estão de férias aí, mas o Palmeiras está atento no mercado. E seguinte. Vamos falar um pouquinho sobre os nossos atletas que já estão lá, né? Murilo, nosso zagueirão aí. Renovação do zagueiro Murilo. Avançou nas negociações para renovar seu contrato até o final de 2029. O Palmeiras já não vai contratar o Nino, né? Nada mais justo do que renovar com o Murilo aí até o final de 2029. E o Palmeiras, né, com que o anúncio aí, o clube já está preparando esse anúncio aí da renovação do Murilo. Certo? O Nino não vem mais, o Palmeiras não vai contratar o Nino. A princípio, né? Se o Zenit continuar dessa mesma forma aí, com esse pedindo esses valores aí pelo zagueiro, 20 milhões de euros, o Palmeiras esfriou essas negociações e nem tá indo mais atrás. Eu acredito que deve estar só conversando ali com o staff do jogador. E agora o jogador, se quiser vir mesmo, se quiser tentar alguma negociação com qualquer clube brasileiro aí, ele vai tentar pedir aí alguma diminuição no valor aí. Não sei também se o clube vai considerar aí mesmo que seja um pedido do jogador, né? Certo? Já falei aqui para vocês do Palmeiras está contratando aí um jovem, né, português. O meio-campista Fábio Só assinará com o Palmeiras até janeiro de 2028, inicialmente para jogar no time sub-20. Um jovem que chega aí para jogar no clube, no time sub-20. E o Palmeiras não. A princípio aí é só pro sub-20 mesmo, não vai integrar logo de cara aí com o time do Abel, né? Informações do Danilo, hein? Ontem aí teve aquelas postagens do Palmeiras em relação ao Danilo. Eu já tinha trazido anteriormente, acho que foi na sexta-feira, que o Palmeiras já estava praticamente certo com o Danilo, né? É informação checada, galera. Não é nada achômetro meu, não. Certo? Porque o Danilo, né? A questão era a seguinte: se não chega nenhum Real Madrid, nem o Barcelona, nem um clube grande, nem o Manchester City, ele não vai para nenhum clube. Ele vai ficar no Brasil e no Brasil ele só joga no Palmeiras. A gente viu aí o presidente BAP falando aí, desmentindo, falando que não tinha nada. Ele também tá falando muita besteira, esse BAP aí, hein? Do Flamengo. E não vou nem entrar no mérito desse assunto aí pra não. Esse cara aí é um fanfarrão, esse presidente do Flamengo, hein? Eu achava que o outro era fanfarrão, mas esse aí é pior. Fontes ligadas a Danilo afirma que não enxerga ninguém hoje pagando o que o Palmeiras topa pagar neste momento pelo volante. O Verdão já deixou claro ao Botafogo e aos representantes do jogador que, assim que a Copa do Mundo terminar, fará uma proposta com os valores, né? Com valores aí que o Botafogo está pedindo. E o Palmeiras ia. O Botafogo aí tava querendo 40 milhões de euros, tá esperando a Copa passar, mas não é nada disso. O Palmeiras parece que ofereceu 20 milhões de euros mais dois jogadores. Que seria o. Que o Botafogo tinha interesse, que era o Riquelme e o. Fux. Só que eu liberaria o Fux e o Riquelme. Riquelme não. Eu mandaria o G, tem que ver se o Botafogo vai querer, né? Fux e. Eu mandaria o Fux, Jefité, Kelvin, Luigi. E deixaria o Botafogo escolher entre esses jogadores aí. Faria um pacotão e mandava pro Botafogo. E ainda mandava pegava um busão lá e levava lá no Rio. Ai, ai. O Botafogo trabalha para negociar Danilo, mas ainda não definiu o destino nem o valor da transferência. Foi falado em 40 milhões de euros, mas ele está esperando a Copa do Mundo aí para ver se faz aí
coloca um valor, estipula um valor, né, pelo jogador. Mas acredito que isso não vai rolar tão cedo, não, hein? Vamos ver após a Copa do Mundo. Eu acho que o Palmeiras já tem até um acerto com o Danilo. E talvez até com o Botafogo. Enfim, vamos aguardar. Abel Ferreira, o presidente de Cabo Verde, né? Do país aí, o clube que tá jogando a Copa do Mundo aí, a seleção, aliás, né? Demonstrou interesse em ver Abel Ferreira no comando da seleção do seu país no futuro. Aí, ó, quem sabe aí o Abel Ferreira vai treinar o Cabo Verde. Certo? E agora vamos entrar nesse assunto aqui, que é um assunto chato, certo? É a questão da Leila Pereira e do presidente do Flamengo. Presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, né, ameaça processar Luiz Eduardo Baptista, o BAP, por envolver o nome dela, né, mandatária do Palmeiras, na compra da SAF do Vasco. Isso aí já é um assunto já que tá dando pano pra manga também. A gente não sabe o que tá acontecendo. Não é a Leila, ou é a Leila, é o filho do Lamarck. A gente sabe que não é o filho dela, né? É o filho só do Lamarck, é de outro casamento, é enteado dela. E o BAP tá com medo do Vascão ressurgir das cinzas aí, porque entrando uma empresa séria, né? O empresário sério aí comprando a SAF, com certeza eles vão melhorar o Vasco, né? Vão ser pessoas honestas, pessoas que conhecem, né, de futebol, vão contratar profissionais para gerir o clube, né, para ser técnico, para administração em todas as partes do clube, igual foi feito no Palmeiras, né? Vai ser um clube profissional e a tendência é melhorar. E eles não querem isso, né? O presidente do Flamengo quer só os clubes, só o Flamengo lá bem e os outros tudo na draga danada. Egoísta, né? Enfim. Que mais que tem aqui? Falando aqui o que a informação é essa, que ela falou que vai processar ele, que ela não tem nada a ver, aquela história que a gente já sabe, né? O BAP de um lado fala que é confronto de interesses, ela diz que não tem nada a ver com isso, que é o filho do Lamarck, que o Lamarck é o marido dela. E se tiver, que seja apurado e que seja feito as coisas às claras, né? Honestamente, a gente preza para que tudo seja coisa feita honesta, né? Ele deveria ter feito isso também lá no caso do Bruno Henrique, né? Quando o Bruno Henrique se envolveu lá com jogatinas, contratou Paquetá que foi envolvido com jogatinas, com coisas ilícitas, com apostas, né? Isso ele não se preocupou. Já que ele quer tanto o bem, quer ser tão certinho, ele deveria ter feito isso, né? O Flamengo, no caso do Bruno Henrique lá, disse que forçou um cartão amarelo a questão daquelas apostas lá que foram feitas. Enfim, não vou também ficar falando aqui não, porque todo mundo sabe não onde o calo aperta, né? Enfim, tem a notícia também do Vitor Roque, né? Que ele já está todo vapor, tá treinando aí firme. E que tudo indica aí que após a Copa do Mundo aí, quando o Palmeiras voltar, ele já tá treinando, né? Tá treinando aqui, o Palmeiras alguns jogadores estão de férias, ele tá treinando. E já vai voltar aí praticamente 100%. Tomara, né? Paulinho também treinando a todo vapor aí. Espero que esse tempo aí sirva para que os jogadores que estão lesionados se recuperem 100%, que o Abel consiga, que eles vão voltar um pouco antes, né? Que os jogadores façam os treinamentos, se condicionem, porque quando voltar o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e acabar a Copa do Mundo, vai ser correria, né? E o time precisa estar com saúde e afiado, né? Enfim, galera, quero agradecer vocês mais uma vez. Sempre vou agradecer aqui para todos vocês que estão chegando aqui no canal do Fabão Palmeirense, estão se inscrevendo, estão me seguindo nas redes sociais, que é muito importante também, que estão se inscrevendo lá no Central Palestra com o Gabriel. Agradeço aí de coração. E sempre que eu estou colocando aí os vídeos para vocês aí, eu agradeço, né? Porque é um sonho que a gente tinha lá atrás de trabalhar com informações do Palmeiras. Hoje em dia o YouTube proporciona isso aí para todos nós aí. Mas assim, tem que fazer um trabalho sério, né? Um trabalho honesto. E é isso que eu procuro fazer aqui com vocês, apurar as informações, checar
para não vir aqui e falar besteira, como a gente vê muito aí, né, por aí, em alguns canais aí com informações que não são verídicas, que não são checadas. E aqui não, a gente procura fazer um trabalho sério, porque você começar, tô pequeno, com o canal pequeno, mas assim, criando o alicerce, criando a minha personalidade, o meu caráter aqui, né, com vocês. E quem ficar aqui, quem chegar no canal, se inscrever, vai ser porque eu faço um trabalho sério, honesto. E é isso que eu quero, certo? E é isso que eu espero de todos vocês aí, que acreditem no nosso trabalho e nos dê essa oportunidade, certo? Fico por aqui e avante palestra. É nóis, galera!